Olá, cursistas! Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Sou Laís Ramos, sou coordenadora do Atendimento Educacional Especializado, também conhecido como CEIM, aqui da nossa CEMED, na nossa Secretaria Municipal da Educação. E hoje a gente está trazendo para vocês sobre adaptação de atividades. Eu falei na aula anterior sobre PEI, não é verdade? Hoje eu vou falar para vocês em como pensar esse PEI, em como adaptar as atividades. Quando eu falo que PEI é uma obrigação legal do professor, eu estou falando também que atividades adaptadas é uma obrigação legal do professor. Quando a gente pensa, poxa, Laís, mas eu não vou fazer, não estudei para isso, não aprendi para isso, estou aqui para isso, estou aqui para ajudar vocês, estamos aqui para apoiar você, professor, também nessa jornada, que a gente sabe que não é uma jornada fácil, mas que é uma jornada possível e que a gente vê essas crianças transformadas através da educação faz total diferença. Certo? Então, auxiliares também estejam juntos com ideias, são vocês que estão mais próximas muitas vezes da criança, então é você que vai conseguir ali estar dando apoio também, verificando questões, nuances que essa criança consegue alcançar, que conseguiria alcançar com maior facilidade, e passando para o professor. De repente, né, uma criança que gosta muito de cavalo e fala muito em cavalo, então por que não utilizar cavalos nas suas atividades? A gente traz o hiperfoco, que a gente tanto fala de crianças autistas, de crianças neurodiversas, TDAH tem muito hiperfoco também. Então a gente traz o hiperfoco da criança para a nossa realidade de atividades, para que ele possa focar mais ali naquele momento, naquelas atividades. Então, hoje eu vou falar sobre as expectativas que a gente tem, os exemplos e os tipos de adaptação. Bom, o que é aprender para você, professor? Para a gente que está na área da educação, a gente tem um foco muito claro ali naquele início, que é o desenvolvimento motor, a motricidade fina, não é? Que a gente quer que ele aprenda as letrinhas, que a gente quer que ele aprenda a ler. Então, a gente tem esse contexto de entendimento que vai posteriormente aprendendo a fazer frases, aprendendo a fazer textos, aprendendo a contextualizar e tudo isso bem definido na nossa cabecinha. Mas a gente tem que se desmanchar ou desmistificar um pouco o que a gente entende, para que a gente entenda que o aprender, ele acontece de diversas formas. Então, a gente tem que entender que, às vezes, essa criança que chega para a gente lá na nossa salinha da Almei, que chega lá na nossa sala do primeiro ano, dos anos iniciais, ela talvez ainda não tenha habilidades que você esperava que ela já tivesse vindo com ela pronta, entre muitas aspas, de casa. Não é verdade? Então, a gente precisa também se desmistificar e baixar um pouco as expectativas do que a gente acredita ser o ideal ou acredita ser o aprender. Então, as expectativas de aprendizagem é o que este aluno pode aprender, o que ele já sabe, mesmo que ele demonstre de outra forma. Quais apoios ele precisa para chegar lá? Como alinhar essas expectativas com a família. Então, assim, a gente parte do pressuposto de que mesmo que para você aquele aluno tenha muita dificuldade, ele sabe sim de alguma coisa. Ele sabe sim. Então, qual é o ponto de partida dessa criança? Uma outra coisa é a gente conversar com a família e alinhar expectativas. Alinhar expectativas de entender que nesse momento o que ele precisa talvez não seja o que a mãe espera. Não é verdade? Afinal de contas, quem é o professor, o profissional da educação são vocês. Vocês são profissionais da educação. Então, vocês que têm que, nesse momento, também entender o caminho, mas escutar a família diante de uma necessidade. Então, por exemplo, eu ouço uma queixa de uma família que diz que meu filho não sabe, ele não sabe onde entrar para ir no banheiro, porque ele não sabe diferenciar banheiro feminino de masculino. E aí tá o professor mostrando o alfabeto, e essa criança não aprende. Mas será que para um momento não era melhor a gente trabalhar uma autonomia? Não era melhor trabalhar uma atividadezinha que mostra o banheiro,
feminino e banheiro masculino, e ele tem que marcar um X no qual banheiro ele deve entrar, na plaquinha que ele deve entrar, porque quando ele for para o shopping, ele vai saber, ou quando ele for na escola utilizar o banheiro, que tenha banheiro feminino e masculino, ele vai saber. Então, assim, trabalho de autonomia mesmo. Será que não era o caso de eu trabalhar mostrando a foto de uma carteira de identidade e a foto de uma certidão de nascimento, e eu perguntar-lhe qual dos dois é a carteira de identidade? Porque mais tarde, quando ele estiver num ambiente que ele precisar mostrar a carteira de identidade dele, ele vai mostrar, assinar o nome. Então, assim, são os aspectos que a gente vai trabalhando e vai pensando para a autonomia dessa criança futuramente também, entendeu? Para ser mais prático, para ser posto mais em prática. Então, alinhar as expectativas com a família é importante, e a gente também alinhar as expectativas para com a gente. Foi muito comum, aconteceu comigo, de uma professora, eu acredito que ela está aí, ela tinha muita questões dela internamente mesmo. Ela queria que a criança aprendesse o alfabeto, porque a criança já estava no primeiro ano e ela estava certa, né? No primeiro ano a criança deveria aprender o alfabeto. Mas aquela criança em específico, ela tinha deficiência intelectual e ela tinha outras comorbidades. Então a gente precisava fazer com que ela aprendesse mais devagarzinho mesmo. Então uma letrinha por vez, uma letrinha durante 2, 3, 4 semanas, só daí a gente passava para a próxima, porque às vezes eles parecem que sabem, não é? Às vezes isso acontece até com criança típica. Você tem certeza que agora ele aprendeu o O. Aí quando você vira, você vê assim, tá, agora ele já aprendeu o O, vamos para outra letra, vamos para o U. Aí a criança, no outro dia, já não sabe mais o O. Até porque a gente precisa consolidar, sabe aqueles caminhos neurais que a gente vê, né, no cérebro quando a gente vê imagem? Às vezes eles são mais pobres, eles são menos conectados na deficiência intelectual. No autismo tem uma hiperconexão. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar mais diverso, neurodiverso. A neurociência está aí para ajudar a gente também, pedagogicamente, e dá muito resultado. Então, como adaptar as atividades na prática, né? Você pode adaptar a forma de apresentar o conteúdo, o tempo de realização. Isso é uma adaptação muito simples, mas que já ajuda bastante, essa extensão do tempo. Recursos visuais, utilizar mais imagens, utilizar mais materiais concretos. Foi a história do que eu falei para vocês na aula passada, sobre até mesmo pedaços de caixa, de papelão, já ajuda, porque aquilo ali já tem um estímulo tátil também para aquela criança. E a forma de resposta do aluno. Então, vocês sabem o que é, por exemplo, transtornos de habilidades escolares voltados para a escrita, para a leitura. Então, seria a dislexia, né? A gente tem a desortografia, enfim. Então, a gente tem essas crianças, por exemplo, da dislexia. Elas favorecem muito de uma resposta oralizada. Muitas vezes eu estou com ela fazendo a prova, e quando ela vai escrever essa provinha, vai ler e vai escrever, ela tem dificuldade. E quando eu chego lá, leio a pergunta, o enunciado, e ela me dá a resposta, eu noto que ela sabe. Então, até a prova oral, mais oral, ela também vai ajudar. Tem crianças que têm dificuldade motora, e aí a gente fica esperando a dificuldade motora passar. Não, a gente trabalha a dificuldade motora, mas em contrapartida a gente está fazendo uma provinha oral, que essa criança já está cognitivamente lá na frente, mas o motor dela ainda está lá atrás, entendeu? Estratégias de ensino. A gente está ciente dos gatilhos individuais, e eu entendo que o professor ele não consegue muitas vezes ter essa noção do todo, né? Ele tem um todo, na verdade, mas ele não tem tão específico. Então, é na hora que o auxiliar entra para ajudar e listar mesmo. Peguem seu caderninho auxiliar. Liste o que é importante, o que a criança conseguiu, o que a criança não conseguiu. O apoio de vocês faz total diferença. Passe isso. Tem reuniões com o professor, passa as informações, tem uma postura ativa nesse processo. Veja que a criança não está conseguindo compreender alguma letra, a gente consegue perceber isso, mesmo que a gente não tenha formação em pedagogia, a gente consegue perceber essas dificuldades e esses gatilhos também da criança. Uma comunicação mais aberta com os pais, não é? Uma comunicação clara. Chama esses pais. Muitos pais de crianças atípicas, eles não participam de
plantões pedagógicos, esses pais têm que estar lá sim, tem que ter lá sim a atividade dessa criança, a prova dessa criança para ser entregue. Tem escolas que fazem um trabalho fantástico de ter pastinha dessas crianças também, pastinhas individuais, onde a gente coloca o PEI, que é o certo, é para ter essa pasta, mas pastinhas também com opções de atividades que os professores já imprimiram, já deixaram lá guardadinho para fazer ao longo do ano, ao longo do bimestre, na verdade, com aquela criança. E posteriormente os pais têm acesso àquelas atividades, eles sabem que o filho está sendo assistido, não é verdade? E celebre os pontos fortes. É importante que vocês entendam que essas crianças, elas têm muito déficit de autoestima, mesmo quando não pareça. Sabe por quê? Porque eu sou Ricardo, estou no 7º ano e sou o líder da turma. Sou aquele que, meu Deus do céu, né? Mando e desmando, falo com todo mundo, super sociável, mas às vezes essa minha postura social é para camuflar a minha dificuldade acadêmica, entendeu? Eu trago essa postura social, mas eu camuflo a minha dificuldade acadêmica, porque eu sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Então, eu não quero mostrar. Então, eu fico ali sendo opositor, eu fico ali trazendo... Mas é tudo isso por dificuldade. Isso acontece bastante também. E uma estratégia muito boa que eu trago para vocês é o Canva. O Canva ele é gratuito para professores da rede. Então, vocês podem acessar o QR Code, eu vou deixar também o link para vocês, e vocês anexam o contra-cheque de vocês e ele ele libera de forma gratuita. Isso é muito importante. Quando eu trago o Canva para vocês, trazendo como uma possibilidade de atividades mais fáceis de fazer e mais rápidas e que levem menos tempo. Por quê? Porque o próprio Canva, quando você pesquisa lá, praia, ilha, planeta Terra, Marte, sabe? Quando você pesquisa na parte de elementos, vocês podem estar achando com mais facilidade do que ficar pesquisando no Google, procurando uma imagem. Essas imagens vêm já de uma alta qualidade. Então, vocês conseguem dar uma dinâmica, uma fluidez para o trabalho de vocês muito maior. No início vai ser difícil, é difícil, assim como todos os aplicativos que a gente tem o conhecimento pela primeira vez. Mas é um aplicativo que ajuda e muito. Eu falo com vocês, para vocês, com propriedade. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é adaptar atividades. Acho muito legal. Eu queria, Ave Maria, passar a minha vida fazendo isso, porque eu acho muito bacana. É muito bom adaptar atividades. Mas você ter ali umas atividades, ter um pensamento estratégico, ter criatividade, envolve tudo isso, né? E o Canva facilita o dia a dia. Ele traz essa atividade de uma forma mais atrativa, ele traz as possibilidades de fazer essas atividades de uma forma muito mais atrativa, além de já ter também atividades prontas. Então, às vezes, você coloca bem assim, números no Canva, vogais, e aí já vai aparecer também algumas atividades prontas. Camadas da Terra, tem uma bem legal. Ciclo da vida. Corpo humano, você vai pesquisar e você já vai achar. E aí você dá uma adaptada para a sua realidade. Um cabeçalho da sua escola, brasão da sua escola, você consegue anexar tudo isso. É tranquilo. Mas lógico, como qualquer outro aplicativo, a gente vai causar uma estranheza no início, que é natural. Trouxe para vocês alguns exemplos. Por exemplo, Bruna, professora da educação infantil, tem 5 alunos com dificuldades no processo de aprendizagem e percebeu que eles ainda não conseguem identificar rimas. Como agir? Bruna, ela foi muito inteligente, porque ela simplesmente pegou a rima. A rima está ali naquele processo mais básico, né? A nossa base da consciência fonológica. Então, ela entendeu, se ele não está conseguindo rima, talvez consciência de palavra, talvez não, consciência de palavra, consciência de sílabas, consciência fonêmica, para ele vai ser muito difícil, porque eu sei que existe uma sequência lógica para isso. Então, existe um pré-currículo, não é quando a gente fala em educação, em alfabetização, existe algo que vem antes, e que é uma discriminação auditiva. Laís, como assim discriminação auditiva? Quando você coloca, vou colocar, gente, hoje um sonzinho aqui.
Ou vou botar um barulhinho aqui no meu telefone, sai passando para as crianças ouvirem. Ou tenta fazer com que eles façam menos barulho, é mais difícil, né? Para eles ouvirem. Compra aquelas caixinhas que vem do Paraguai, bota também para tocar o barulhinho de um porco fazendo oink-oink. É muito fácil quando é oink-oink, né? Que é aquele porco meio, aquela onomatopeia que a gente traz, ou aquele som, barulhinho que a gente traz meio oink-oink mesmo. Mas quando a gente bota um porco mesmo, sabe? Um porco mesmo fazendo barulho, sabe? Aquele barulhinho do porco, aí o porco real, aí a criança já faz, espera, tenho que parar, prestar atenção, você trabalha a discriminação auditiva, tem a consciência fonológica, tem a ampliação de vocabulário oral, a compreensão do que se é falado. Vocês estão percebendo que quando eu falei consciência fonológica, quando eu falo em ampliação de vocabulário, quando eu falo em compreensão oral, eu não estou falando de folha com nada escrito, eu estou falando de troca, de atenção, de escuta. Eu não estou falando de escrita, eu não estou falando de papel. Muitas vezes a gente já entrega o papel com lápis, né? E a gente quer que faça pinte o A, pinte o O. Então, assim, a gente está falando de troca, de sons, de discriminação auditiva. E aí vem também as funções executivas. Eu adoro as funções executivas. As funções executivas são habilidades para a vida. É nossa memória de trabalho, é nossa capacidade de controlar os nossos impulsos. Porque Mariana, do 8º ano, ela de repente estoura, né? Ou ela de repente tem um comportamento totalmente adverso lá. Às vezes ela ainda não tem essa habilidade tão bem trabalhada, que é se controlar, de autorregulação, de controle inibitório. Então, funções executivas, elas são muito importantes e elas são essenciais para o processo de aprendizagem. Só que essa nossa parte frontal aqui, né? Do nosso cérebro, ele vai amadurecendo e ele vai até ali os 26 anos e eu ainda arrisco falar que tem gente que não amadurece nunca. Então, assim, ele vai amadurecendo, mas ele tem um pico sensível de aprendizagem que é justamente ali dos 5 aos 7 anos. É quando parece que acontece a mágica da educação infantil, né? Que a criança sai daquela turminha que não para, se movimentando, para aquela turminha que já senta. Então, esses são os picos sensíveis de aprendizagem, né? Esses são os picos sensíveis de desenvolvimento das funções executivas. É o que nos faz, por exemplo, nos controlarmos quando às vezes a gente olha para o professor do lado e tem vontade de... E aí a gente, não posso fazer isso, respira. Atenção e memória de trabalho que fazem parte das funções executivas e a coordenação motora fina também. Então, existe todo um pré-currículo. E o que é que eu faço para conseguir coordenação motora fina? Eu melhoro a coordenação motora grossa. Então, às vezes, as tias estão aí fazendo um monte de atividade, de pega, pinça, tal, pá, cá, aqui, é lá, mas às vezes a criança não tem a motora grossa, ela não consegue pular, ela não consegue andar, ela não consegue agachar e levantar, ela não consegue empurrar, então é porque ela ainda não tem a parte motora grossa. Primeiro a gente ganha no todo, para depois a gente ganhar no fino, certo? E aí nós temos a consciência fonológica, que é nosso pilar, que toda a rede está trabalhando bastante, principalmente voltada para a educação infantil e o ensino fundamental, anos iniciais. Então, a consciência fonológica, ela é a base do aprendizado e da alfabetização. Quando você tem consciência fonológica, parece que a gente brinca como se a mágica acontecesse. Mas não é mágica, é ciência. E a gente tem algo aí muito antigo. Consciência fonológica é antiga, mas infelizmente ela não é tão posta em prática. A gente tem mais aquela alfabetização tradicional, que a gente vai trazendo A, B, C, D, né? E a consciência fonológica acaba se perdendo e por isso que talvez as crianças não tenham tanta fluência de leitura, talvez as crianças tenham mais dificuldades, tenham aquela leitura com menos compreensão. Então, aí a gente tem rima, aliteração, um passo a passo mesmo. Rima, aliteração, consciência de palavra, consciência de sílaba, consciência fonêmica. E aí, desde o infantil, eu posso trabalhar já histórias rimadas, eu posso trabalhar imagens, porque, veja, eu não estou falando de palavras, de fato. Quando eu falo consciência de palavras, é eu entender que por exemplo, na frase, a bola é do menino. Eu tenho palavras ali. A bola é do menino.
Quando eu estou falando em silábica, por exemplo, eu estou falando de rato, dá um passo para cada sílaba. Rato. Bate palma para cada sílaba. Rato. Eu não estou falando de escrita, eu estou falando de audição, eu estou falando de percepção. Entendeu? Então, a gente vai trabalhando isso de uma forma muito mais dinâmica com essas crianças. E sem a consciência fonológica fica mais difícil de avançar. Algumas compreendem, mas a custa de quanto, né? E como se fica lá na frente. Histórias rimadas, músicas rimadas. Então, quando a gente canta aquelas musiquinhas, borboletinha tá na cozinha, faz total sentido, porque ela é importante para o contexto daquela criança, para que aquela criança aprenda, né? Essas rimas, elas vão ajudar para depois vir uma literação também, para depois vir a consciência da palavra, a consciência de frase que vem antes também, consciência de palavra, consciência silábica, consciência fonêmica, que é a última, que é quando eu entendo que vaca tem 4 sons, que é v, a, k, a, entendeu? E aí eu já trabalho, já cheguei no último estágio da consciência fonológica. E para mim fica muito mais fácil entender, compreender, escrever e ler. Exemplo 2. Escola Municipal Paulo Rodrigues. Os professores receberam orientação para realizar avaliações de leituras com as turmas do 4º e 5º ano. Laila, uma aluna de 10 anos com deficiência intelectual, ainda está reconhecendo letras e mostra insegurança quanto à sua participação na atividade junto aos colegas. Diante desse cenário, qual deve ser o procedimento mais adequado adotado pela escola? Bom, pelos professores, né, principalmente. Você tem uma necessidade de tomada de leitura e você tem uma criança que ainda não sabe reconhecer ou está em processo de aprendizagem das letras. Não é bem diferente do que se espera para o 4º e 5º ano, mas que a gente sabe que super acontece. Então, como eu posso fazer para não deixar ela de fora dessa tomada de leitura? Eu adapto a tomada de leitura dela. Então, a tomada de leitura dela provavelmente vão ser vogais ou vão ser letras, se ela já dá conta ali, vão ser letras misturadas com números, já para dar essa dificultada um pouquinho, dar uma, né? Uma puxada um pouquinho quando necessário. Eu posso ler imagens. A primeira leitura, a leitura de imagens. E é importante a gente saber também que nomeação rápida de imagens, ela ajuda, é um processo inicial para a leitura. Sabe quando a criança vai fazendo assim com o dedinho, ó, carro, escova, almofada, tesoura, cobra, ela volta para o sol. Ela não desce para o jacaré, ela volta para o sol. Então, eu estou fazendo todo um treinamento para a leitura acontecer. Então, a gente precisa trabalhar assim porque isso é legal e dá para a gente trabalhar com a turma toda. Então, lógico, nesse caso, 4º e 5º ano, as leituras, tomadas de leituras de Laila vão ser o quê? Adaptadas. Então, o que a criança precisa também para melhorar a fluência? Como treinar com criança que iniciou a leitura de palavra de sílaba, por exemplo? Eu posso treinar simplesmente trazendo as sílabas. Ah, Laís, mas ela já está dando conta do dissílabo ali. O que eu posso fazer? Mas eu quero ganhar ritmo, eu quero ganhar velocidade, eu quero ganhar fluência. Eu volto para o que ela dá conta mais ainda, que é as sílabas. Então, fica bo, mo, po, to, do, no, co, cu, go. Então, ela vai pegar isso com mais facilidade. Leituras de imagens também eu posso trabalhar, também para ganhar ritmo, fluência, velocidade e até mesmo autoestima dessa criança. Exemplo 3. O professor Jorge leciona geografia para uma turma do 6º ano na Escola Municipal Adelina Maria. Entre seus alunos está Lucas, uma criança com diagnóstico de autismo e deficiência intelectual. Atualmente, Lucas consegue reconhecer apenas as vogais e o professor se questiona como conduzir suas aulas de forma que o aluno participe e aprenda dentro das suas possibilidades. Eu sei que é complicado para os professores dos anos finais, mas não é impossível e a gente tem que se juntar, tem que criar estratégias. Quanto ao PEI dos anos finais, é preciso que todos façam? Sim, principalmente o professor da educação física. Educação física está entre uma das questões assim mais gritantes de socialização, onde essa criança se sente mais excluída. Então, sim, o professor da educação física também precisa participar. Ele não está excluído desse processo. Ele precisa e ele tem uma importância gigantesca, porque a educação física, né, os movimentos, eles estão muito atrelados à aprendizagem. Então, é muito importante que esse professor também esteja participando. Mas, voltando para o professor Jorge, que de geografia, a gente pode dar estratégias para ele de aprendizado
lembra que eu falei para vocês que a gente tem que mudar um pouco da nossa cabeça do que a gente acha que é aprender, do que a gente quer que aprenda. Então, a gente pode reduzir a demanda. Se é uma criança que realmente tem muita dificuldade, a gente pode trabalhar o clima, qual a roupa ideal para ir lá fora. Porque ele pode generalizar isso para dentro de casa. Tá chovendo, eu aprendi que eu tenho que botar o casaco. Tá chovendo, eu aprendi que é melhor para mim botar a bota. Entendeu? A gente pode trabalhar, lembra que eu falei para vocês das portas do banheiro? Autonomia, socialização. A gente pode trabalhar também regras de trânsito. Então, isso vai muito do que o professor pensa, do hiperfoco da criança, de tentar entender. Ah, Laís, mas eu cheguei ali, botei minhas coisas, dei minha aula e saí. Não conheci aquela criança. Professor, procure conhecer. Criem grupos entre os professores, discutam sobre aquela criança. Conversem com o auxiliar, pergunte como que ela percebe o desenvolvimento dele, como ela poderia estar ajudando você, professor. E entenda que você vai conhecer outros Lucas pela frente. Lucas, ele é único, ele tem suas características, mas você vai conhecer outros Lucas que talvez precisem de atividades como essa. Exemplo 4. A professora Palomba enfrenta desafios no processo de alfabetização de sua turma. Dos 25 alunos, 12 possuem algum tipo de deficiência ou transtorno. E outros 5 apresentam dificuldades de aprendizagem, o que torna o planejamento pedagógico ainda mais complexo. Paloma, só com 25 alunos só, e 12 com algum tipo de deficiência ou transtorno, e 5 que apresentam uma dificuldade de aprendizagem que provavelmente não tem laudo. Então, assim, a realidade de Paloma são 17 alunos diversos, não é? Então, uma coisa que ela poderia, já que ela está em processo de alfabetização e que ela tem uma turma aí bem diversa, que tem muita dificuldade, é trabalhar, por exemplo, o alfabeto fônico. Né? Trabalha a consciência fonológica e quando traz o som desse alfabeto mais fônico, que é o C tem barulho de quê? De k e de s, né? Então, k, é esse barulhinho da casca quebrando. E eu não estou muito bem hoje da garganta, mas eu tentaria botar. E o C, que é um... Eu sou, né? Já safa nisso aí. Então, o que eu faço? Quando é C, eu digo que isso daqui é uma cobra. Quando é S, eu digo que isso daqui é uma serpente. Porque senão, se a gente fala, faz o S como o barulho da cobra. O S é o barulho da cobra. Só que se eu falo isso, ele começa a dizer que o S é S de cobra. Aí eu falo S de serpente. O P da pipoca estourando, do chiclete fazendo, explodindo, né? A bolinha de chiclete explodindo. E aí tenho também os multigestos, que são pistas de gesto. Então, U, A, I. Eu tenho também o método das boquinhas, mas eu trago muito multigesto porque eu acho que o multigesto é mais legal para isso. Eu acho que dá uma pista gestual, uma pista visual da imagem e uma pista ainda do barulho, não é? Então, eu acho que eles... E ainda, além do gesto da mãozinha, a gente ainda faz o gesto da boca, então isso ajuda muito. O da boquinha é só o da boca. Muitos professores amam o método da boquinha e acham mais que funciona melhor. Mas como as crianças hoje estão tendo um déficit atencional muito alto, às vezes só a boca não está funcionando. Então, eu gosto bastante de usar o multigesto junto com o fônico, a consciência fonológica também, e fazer ali um ajuste, né, do passo a passo para trabalhar com essa criança. E aí eu boto um X aqui, não é porque o método da boquinha é um X, não. Eu boto um X e a gente apresentar dessas 4 formas a letra. Se a gente tem uma criança que está com dificuldade de aprendizagem, a gente tem que escolher uma só. E geralmente essa uma só vai ser a bastão maiúscula, tá? O resto a gente ignora porque a gente quer que ela vá aprendendo aos poucos mesmo. Depois a gente vai introduzindo. Tem um outro método chamado abacada também. Busquem, gente, eu estou trazendo para vocês, mas eu vou deixar o material depois, mas busquem saber mais sobre esses métodos. O método abacada é um método que traz uma perspectiva mais global, né? Você já deve ter ouvido falar desses métodos globais, que é aprender a palavra como um todo. Nenhum método está errado. Existe um método que a criança aprende mais ou menos. Mas uma coisa é certa, o método ideal é o de consciência fonológica, né? De alfabetização fônica. Esse se mostra nos estudos o melhor
para a maioria das crianças, tá? Mas, por exemplo, uma criança com síndrome de Down e deficiência intelectual, ela super se engaja com esse método do abacada, que eu vou trazer as sílabas sempre terminadas na mesma letra. Então, vou focar em todas as sílabas primeiro terminadas na letra A, todas as sílabas terminadas depois na letra E, mas só quando isso daqui estiver bem estabelecido. Você vê que até a frase ali, ó, é Amanda ama jaca, a vaca na lama, porque ela vai focar sempre com o final, o A, certo? Letrinha A, depois passa para a letrinha E, depois para a letrinha I. Mas isso daqui tem que estar bem consolidado. Então, a criança tem uma redução de demanda de cognitiva, porque sempre acaba com A, ela sabe, então ela foca no sonzinho, no barulhinho que ela precisa reproduzir da letra inicial. Tem movimento e aprendizagem, né? Então, é o movimento, o nosso cérebro, a parte do movimento, ela está muito próxima à parte da aprendizagem. Então, às vezes, a gente precisa regular algumas crianças e elas se regulam, de fato, fazendo movimento. Então, tem, sim, saídas, possibilidades de botar no PEI, saídas estratégicas, de meia em meia hora, auxiliar, sai com aquela criança, faz atividade, não é sair para ficar perambulando na escola, não. Faz uma atividadezinha física mesmo, sabe? Onde eu posso botar cá, posso demarcar com giz, no chão, ou posso botar um bambolê, eu posso, enfim, formar de alguma forma um espaço onde essa criança, ou se já tem uma amarelinha, ou se já tem um playground, e eu faço, vamos escorregar com a letra A, vamos fazer isso, mas assim, que seja estruturado, e não simplesmente fazer o que ele quer, porque ele quer, da forma que ele quer. Não, pensar na necessidade de movimento que muitas crianças atípicas têm, mas de uma forma estruturada, e depois volta para fazer atividade. Uma atividade de 1, 2 minutos não tem problema. O foco é pequeno, mas ele vai aumentando com o passar do tempo. Eu sou prova viva disso em casa. Eu tenho uma menininha com síndrome de Down. Ela não passava 1 minuto fazendo uma atividade. Hoje em dia ela já fica muito. Então, assim, é uma construção, gente. Vocês não vão pegar uma varinha mágica e tlilim, deixou de ser autista, tlilim, deixou de ser síndrome de Down, tlilim, não ficava um minuto, agora tem que ficar 10. Não vai. É uma construção. Talvez a tia do segundo período pegue a criança ficando 30 segundos sentados e o objetivo dela seja que ela passe a ficar 5 minutos até o final do ano. Tá tudo bem. A gente quer que essa criança avance, não se cobre tanto também, entenda que existe um processo para isso. Existe uma maturação, inclusive, do quê? Do nosso cérebro. Existe o desenvolvimento de funções executivas. Então, assim, o cérebro ele está acompanhando e a gente tem que ir trabalhando para que essa criança melhore. E hoje, talvez, seja 1 minuto, amanhã seja 5, ou amanhã seja 1 minuto e 15 segundos. E depois de amanhã volta a ser 1 minuto, porque ainda não estabeleceu, mas vai melhorar, vai melhorar. Mas para isso a gente precisa ter rotina e constância. Exemplo 5, no 7º ano, a professora da língua portuguesa percebeu que Lucas, de 12 anos, apresenta dificuldade de leitura e escrita. Ele lê de forma lenta, troca as letras e envolve leitura de voz alta. Mesmo estudando, tem baixo desempenho após as provas escritas e demonstra frustração. Ele tem diagnóstico de dislexia e, diante desse cenário, como adaptar as atividades para garantir a sua participação e aprendizagem. Então, assim, mais uma vez, consciência fonológica. Nossa, Laís, mas você está dizendo de Lucas, ele é 7º ano, 12 anos, eu vou voltar na consciência fonológica? Sim, a gente volta na base para a gente avançar, senão a gente não consegue. Então, relação som-letra, né? Então, a alfabetização fônica também pode voltar. Você sabe o barulhinho que essa letra faz? Às vezes ele sabe que letra é. Ele diz que é V é V, P é P, mas P e A é o quê? PA, não é pá. Agora, P e A é pá. Entendeu a diferença? Leitura guiada, e aí bota o dedinho, a régua, textos adaptados, mais curtos, apoio visual, produção alternativa, tempo ampliado, acolhimento dessa criança que provavelmente tem uma autoestima muito baixa, prova oral, enfim, são diversos os tipos de adaptação e nem sempre essa adaptação vai ser adaptação no papel, depende. Adaptação de lugar na sala de aula, adaptação de pedir para aquela criança que é mais imperativa que ela seja o seu ajudante, né? Vai pegar na secretaria, traga, porque aí ele já vai rebaixando essa necessidade de movimento.
E eu vou trazer para vocês mais modelos de adaptações. Eu gosto muito desse, que é o pictograma. Então, assim, você utilizar ao invés do texto, para algumas crianças você botar assim, circular através de imagem, fazer um X, deixei essa imagem aqui disponível para vocês. Sabe uma boa dica? Imprimir ela em formato, eu vou deixar até pronto para vocês, em papel adesivo, que aí vocês cortam e vão colocando nas atividades também, é muito bom. Pistas visuais, elevação de autoestima, pequenos esforços, previsibilidade. Tem criança autista que precisa de previsibilidade, tem criança com deficiência intelectual que precisa de previsibilidade. O que é isso? Eu dizer para ela antes o que é que vai acontecer para ela ir se preparando. Mas tem criança que se você der previsibilidade, ela vai desregular, porque ela vai ficar ansiosa. Então, você tem que conhecer o aluno. Então, aqui está o pictograma. Tem modelos, ó. Aqui era um modelo de completar atividades sobre o descobrimento do Brasil, completar. Aqui eu já transformei ela de uma forma que ela se tornasse um modelo mais de marcar X. E você vê que eu mostro como foi feita o descobrimento aqui, ó, um passo a passo, logo no início, tá vendo? Eu já dou uma pista maior para ela também. Modelos também de atividades para matemática, tá vendo aqui, modelos mais... gente, uma coisa simples na matemática, quando eles estão fazendo dever, sabe, simplesmente passar um lapisinho fazendo assim, tchic, tchic, cortando o que eles contaram, já ajuda também. Uma explicação aqui também com a parte de mais adaptada e uma atividade muito simples de marcar X, marque um X na paisagem natural. Marque um X na paisagem transformada. Também muito simples, mas que funciona demais. E o nosso ChatGPT. Lá aí, ChatGPT, nossa, você, uma educadora trabalhando no ChatGPT, meu Deus do céu, né? Gente, eu sou dos anos 80, nasci em 89, mas sou dos anos 80. Então, assim, eu sou da era que a gente também veio, aprendeu, a gente trabalhava com enciclopédia, a gente fazia os deveres com enciclopédia, e veio o Google e todo mundo reclamava das enciclopédias. Falava, tem que se pesquisar na enciclopédia, porque tem que buscar, tem que... Hoje em dia estava todo mundo no Google, não é? Agora é ChatGPT. Mas quem é o profissional? Sou eu, é você. Então, a gente também tem que saber que o ChatGPT, ele pode dar informações erradas. Então, a gente usa essa ferramenta sim, mas cabe a gente avaliar se está adequado para o que nós queremos. Então, eu tenho uma questão de geografia da minha atividade, da minha prova natural, normal, lá com as crianças, e aí eu vou pegar essa questão e vou colocar como é meu aluno. Vou dizer, modifique a questão abaixo para uma criança do 7º ano que possui laudo de TDAH, distração intensa, leitura pausada e com baixa compreensão. Então, assim, isso daqui é para uma criança que acompanha o conteúdo, porém tem dificuldade nas atividades diante da compreensão do enunciado, de como passar essa resposta e tudo mais. E aí ele pode gerar opções de complete, opções de marcar X, certo? Ou opções até mesmo de escrita, mas conforme o que você peça. A gente tem que saber dar o comando para o ChatGPT, né? E aí a gente vai ajustando, até mesmo para a gente ter ideias para o P, gente. Não tem problema, a gente vai usando essa ferramenta sim, mas lógico, filtrando o que a gente acha que cabe ou não. E é isso, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Quero deixar aqui à disposição a minha pessoa para quem precisar de ajuda e tudo mais, mas nós temos equipes sensacionais distribuídas em diversas escolas, que são nossos professores de recursos, que estão habilitados para trabalhar isso com as crianças atípicas e que estão atendendo. Uma dica muito importante: tenham as crianças, os colegas, né, de vocês e tal, mais próximos, os professores da sala de recursos mais próximos. E se por acaso o seu aluno não tem sala de recursos na escola, procure saber qual sala de recursos tem ao redor que possa ser matriculada essa criança, porque é uma ajuda a mais. É muito importante. Nós temos diversas salas de recursos e a gente busca muito, faz muito essa busca ativa para tentar matricular esses alunos que estão em outras escolas que não têm sala de recursos. Então, estejam junto conosco nessa caminhada. Nós agradecemos demais e fiquem com Deus.